Olá, bom dia. Retomando aqui nossa aula de matemática financeira aplicada, tá bom? Primeiramente, eu quero pedir desculpas pelo problema. Não foi culpa minha, mas, afinal de contas, eu estou envolvido nisso, né? E não consegui continuar a aula. Vocês viram, estava. Aliás, a energia elétrica voltou só. Eram, acho que talvez 11 horas, 11 e pouco, quando voltou, tá? Enfim, paciência. De todas as aulas, foi a primeira vez que aconteceu isso comigo, né? Já aconteceu com outros professores, mas comigo foi a primeira. Enfim, experiência, né? Então, tá bom. Então, nós fomos até o fluxo de caixa incremental, e aí eu tinha preparado um exercício para vocês, para a gente discutir o conjunto dessas decisões, né? Onde a gente utiliza a taxa interna de retorno, o valor presente líquido e essa ferramenta nova que a gente aprendeu hoje, ou na aula, né? Que é o fluxo de caixa incremental, né? Lógico que as decisões vão depender de alguém que vai tomar a decisão. Porém, ele é bom que ele tenha estas informações de matemática para poder tomar a decisão. E até tem um caso que eu vou contar para vocês na minha carreira. Eu era bem mais jovem e trabalhava numa empresa de engenharia e eu, enfim, era eu que calculava os projetos. Eles me passavam o fluxo de caixa, eu calculava, enfim, a taxa interna de retorno ou o valor presente líquido, né? Eu sempre gostei mais da taxa interna de retorno, certo? Mas o pessoal diz que o VPL é melhor para se tomar decisões. Enfim, às vezes os dois não se entendem, a gente já viu isso. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eles me deram um projeto, era um país árabe, e tinham cinco opções. E naquela época nós não tínhamos essa HP12, nós tínhamos uma outra HP mais complicada de usar, mas enfim, tá? Eu sei que eu demorei bem uma semana para poder fazer todas as contas. E eu calculei, né? Levantei todas as informações de entrada e saída, de pagamentos, de custo, né? Porque era eu quem fazia. Então eu levantei as informações, montei o fluxo, certo? E dava muito mais do que 20 parcelas, e a HP12C ela só consegue fazer até 20 fluxos, né? 20 pagamentos ou entradas, enfim, fluxo, porque só tem 20 memórias. Mas aquela que eu tinha, a gente tinha um truque e a gente conseguia fazer um pouco mais de 20 parcelas. Tá bom. Enfim, calculei tudo, né? E calculei as 5. E no dia de decidir, houve uma reunião da diretoria, eu era um funcionário. Então me chamaram para dizer qual era a minha sugestão matemática, né? Levei as cinco soluções, como a gente vai fazer agora aqui, levei as cinco. Falei, olha, a melhor opção é esta, porque a taxa interna de retorno é esta. Ok, tem informação. Ok. E ficou. Passado uns 2, 3 meses, eu perguntei para o diretor lá, que era o meu chefe, né? Falei, e aquela decisão lá já foi implementada? Ele, esqueci de te avisar. Foi sim. Eu falei, que bom, né? Então, valeu o meu trabalho? Nossa, lógico que valeu o seu trabalho, tudo bem. Eu falei, tá, então vocês optaram pela opção B? Ele falou, na verdade, não, nós optamos pela opção, né, A, B, C, D. Eu fiquei chateado. Eu falei, mas, né, eu voltei para minha mesa, mas depois eu fui conversar com o diretor. Eu falei, me explica, que negócio é esse? Eu demorei uma semana para calcular, fiz tudo, vocês não deram atenção nenhuma para o meu trabalho, né? Ele falou, não, ao contrário, o seu trabalho é importantíssimo. Aliás, sem você dar a sua opinião inicial, nós não tomamos nenhuma decisão depois. Sabe? Você é o primeiro a dizer. Eu falei, pois é, mas aparentemente não serviu para nada a minha opinião, meus cálculos. Ele falou, não, ao contrário, foram muito importantes. Mas, Paulo, você tem que entender o seguinte, a tua decisão é baseada em números, e os números são frios, sabe? Então, nós agregamos à informação que você deu alguma informação de risco, né? Mudança do cenário econômico mundial, mudança da política lá no país, etc. Então,
São cenários que não são mensuráveis no seu fluxo de caixa, mas nos ajudaram a tomar decisão. Então, medindo a rentabilidade que você disse e jogando ali uma informação que nós avaliamos de risco, a gente tomou a decisão. E eu aprendi bem cedo isso. Então, o que a gente vai discutir agora vai acabar caindo em algo parecido, certo? Então, nós vamos ver qual é a resposta matemática e qual seria a decisão não matemática, mas que também poderia ser tomada a decisão, certo? Vamos lá, tá interessante. E aí a gente vai treinando esse uso, né, dessa ferramenta que a gente tem, tá bom? Então vamos lá? Então eu vou compartilhar aqui a tela e colocar aqui os slides, tá bom? Então vamos lá. Prontinho. Então tá aqui. Só para a gente relembrar, a última coisa que nós discutimos, e sem luz, né, mas vocês colaboraram, ficaram lá assistindo, então foi o fluxo de caixa incremental, que a gente viu o seguinte, entre dois investimentos, né, o investimento A, onde a taxa é 25,38, e o investimento B, onde a taxa é 21,76, os dois seriam aprovados, né, pela questão da taxa, mas pelo VPL somente o B seria aprovado. Então, aí na dúvida, nós calculamos o fluxo de caixa incremental, ou seja, a diferença entre os dois, que seria o equivalente, né? Então, se eu aplicar no fluxo B, a minha rentabilidade é 21,76, certo? Mas eu poderia pegar esse dinheiro e aplicar no fluxo A e o restante no mercado financeiro, por exemplo, ou em qualquer outra operação. E aí, então, a gente chegou na seguinte conclusão. Se eu aplicar no A, ficaria em 25,38. E a diferença, para se equivaler ao B, seria aplicar em algum outro lugar os 1.600 e ter uma taxa de 19,41. Opa! Então, 19,41 é uma boa taxa, está acima dos 15%, e 25,38 é uma boa taxa, está acima dos 15%, porém, eu aplicaria só 1.000 ali. Aqui, eu estaria no 2.600, eu estaria aplicando 2.600 e ganhando nos 2.600, acima dos 15%. Tá? Então, a gente optou por isso. Mas isso a gente viu no outro vídeo, já na outra aula vocês têm. Só para a gente retomar. Agora, nós temos aqui um exercício. Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor, numa empresa, vocês são o Paulo Roberto lá, que ajuda a tomar decisões, certo? E, então, a empresa diz o seguinte, olha, nós temos 30.000 disponíveis para fazer investimentos, tá bom? Mas a regra é a seguinte, a gente só faz investimentos quando a rentabilidade do investimento for superior a 10%, certo? Ou quando for um investimento obrigatório, certo? Tem que fazer, né? E normalmente o investimento de custos, não de receita, ele é obrigatório quando tem. Senão a gente não faz. Você não vai gastar dinheiro à toa, certo? Não, mas tem que trocar o equipamento, então é obrigatório. Tem que renovar o leasing de um equipamento, então é obrigatório, senão a gente para, tá bom? Então, essa é a regra. Nós temos 30.000 para aplicar nisso, entre todos os projetos, certo? Se por um acaso os 30.000 forem todos utilizados, todo esse dinheiro for utilizado em projetos obrigatórios, não vai sobrar nada para os projetos de rentabilidade. Paciência, né? Ok? Então, a regra está aí? Tá bom. Ok. Então, só para repetir, nós temos 30.000 e nós temos que aprovar somente projetos que deem rentabilidade acima de 10% ou que sejam obrigatórios. Tudo bem. Daí, eu recebo 5 projetos, tá bom? 5 projetos. E, lógico, se eu for aplicar em todos os projetos, eu tenho ali, ó, 10, 10, 10, 20, 20, então são 40, 70.000. Se eu for aplicar em todos os projetos, 70.000. Mas nós só temos 30.000. Aí que vem a decisão, né? Como é que a gente vai tomar a decisão? Então, vamos separar os projetos e a gente separa. Tem algum projeto que é obrigatório? Sim.
ali, projeto A. Projeto A é obrigatório, tem que ser feito, tá bom? Só que no projeto A, a gente tem duas sugestões de projeto aí, para a mesma coisa, duas sugestões. E vocês veem o seguinte, eu fiz de propósito aí, mas se a gente somar os pagamentos, eles são iguais. Então, a gente tem um investimento inicial de 10 mil e depois tem pagamentos em 5 anos de 9 mil. Certo? Olha lá. 2, 4, 5, 9 mil. E no outro também. 2, 3, 5, 6, 9 mil. Então, na verdade, só o fluxo de pagamento que é diferente. Né? Por isso que eles são chamados de mutuamente excludentes. Ou eu faço um, ou eu faço o outro. E, na verdade, é o mesmo projeto, mas o fluxo de caixa é diferente, as condições de pagamento são diferentes. E os valores são os mesmos, hein? Só um prazo diferente aí, né? Distribuição. É lógico, a gente aprendeu isso em matemática financeira. Quanto mais tarde eu pagar, melhor. Quanto mais cedo eu pagar, pior. Tá bom? Só que aí nós temos parcelas diferentes. Então, como? Ok. Então, no caso do obrigatório, a gente vai escolher entre o A1 e o A2. E vejam que, fazendo o obrigatório, lá se vão 10 mil. Vão sobrar somente 20 mil para eu fazer os outros 3 projetos. Então, sobrando 20 mil, ou eu faço o projeto B1 e pronto, ou eu faço o projeto B2, ou faço o projeto B3. Vocês viram que não vai dar para combinar os projetos, porque não tem dinheiro. Certo? Se fosse o total de 40 mil ali, eu gastaria 10 no obrigatório, sobrariam 30, aí ficaria fácil, faria um de 10, se fosse acima dos 10% exigidos, e escolheria ou B2 ou B3 para fazer. Mas não é o caso. Tá bem? Então, ok. Então, vamos fazer os primeiros dois, A1 e A2. Assim, lógico, eu não vou ficar aqui esperando vocês fazerem, porque eu já vou dar o resultado. Eu sugiro que vocês, ao estudarem, ou vocês parem o vídeo e calculem, e depois voltem e vejam se deu certo, ou, enfim, depois que assistirem o vídeo, refaçam todos os cálculos para chegar nos valores, porque o importante é vocês treinarem, né? Não é pegar o resultado sem fazer. Na aula, eu fico esperando vocês fazerem, mas aqui não faz muito sentido. Então, eu já vou dar a resposta já. Tá bom? Então, A1 e A2, nós vamos comparar. Como são projetos de custo, não tem como eu calcular o VPL. Somente pela taxa interna. Desculpe, ao contrário. Não tem como eu calcular a TIR. Porque para calcular a TIR eu tenho que ter entradas e saídas. E aí eu tenho a taxa interna. Mas eu tenho somente saídas, só pagamento, não existe TIR. A calculadora vai dar erro. Então, vamos calcular o VPL desses dois projetos, tá bom? A que taxa? A 10%, que é a condição que a empresa impôs. Certo? Então, ela impôs uma taxa de 10%, tanto para os investimentos de resultado, quanto para os investimentos de custo. Ou seja, até 10% eu aplico. Se bem que se for obrigatório, né, não tem essa discussão. Não importa, eu só vou ver qual é o VPL que é mais adequado. Então, aí nós temos o desconto do fluxo. Lógico, não calculamos a TIR, calculamos somente o VPL, como a gente explicou. E vejam só, lembram quando eu falei para vocês, quanto mais tarde eu pagar, melhor, quanto mais cedo eu receber, melhor? Então, aqui, só de bater o olho no fluxo, a gente fala assim, puxa, mas eu tenho uma parcela maior de 3 que eu vou pagar só lá atrás, né? Será que isso não acaba influenciando mesmo eu pagando menos antes? Né? Então, influencia sim, olha lá. É muito parecido, né, o resultado dos dois, mas o projeto A, ele tem aí um VPL de 16.830,26 centavos. O que significa isso?
Significa que eu trazendo todos os valores à data presente, esse projeto é equivalente a eu gastar hoje, a uma taxa de 10%, mas eu gastar hoje R$ 16.830,00. E o projeto A, projeto A2, 16.693,04. Ok. Se fosse um projeto de receita, né, de renda, a gente iria ficar com o maior VPL. Mas é um projeto de custos. Então, a gente vai ficar com o menor custo. O que numa escala seria a mesma coisa, porque se eu partir do mais negativo e vir para o menos negativo e chegar no zero, quer dizer, o menos negativo é maior do que o mais negativo. Mas, enfim, para não confundir a cabeça de vocês, vamos lá. Se eu tiver que gastar hoje, nos dois investimentos, num eu gasto 16.830 e no outro eu gasto 16.693, qual que é o melhor? O melhor é o projeto A2, onde eu vou gastar menos. Certo? Na verdade, em termos de desembolso de caixa, os dois são iguais. Os dois projetos são iguais. Aliás, é para fazer a mesma coisa, só muda o fluxo de caixa. Mas aí a gente vê a diferença quando eu pago mais tarde. Trazendo ao valor presente, a moeda de hoje, quanto mais tarde eu pagar, mais barato é hoje. Porque lá na frente, o dinheiro vai ter um valor menor. Ah, que legal. Então, olha só. Projetos mutuamente excludentes, A1 e A2, e obrigatório. Um dos dois é obrigatório. Né? Então, eu vou escolher qual? O A2. Então, colocando aqui os resultados, né, como a gente tem feito, então, o VPL do projeto A1 é 16.830,26 centavos. O VPL do projeto A2 é também 16.000, só que 693,04. A diferença é mínima, mas, matematicamente, nós vamos optar pelo projeto A2. Por quê? Porque ele tem o menor custo. Ok? Tranquilo? Bom, aí é o seguinte. Dos 30 mil que eu tenho, eu só vou ficar com 20. Porque 10 já foram no projeto obrigatório, que vai ser o A2. Tá vendo? Então tá aqui, tá escolhido o A2, tá aí verdinho já. Agora nós temos mais 3 projetos pela frente, B1, B2 e B3. E nesses 3 projetos, enfim, se eu for fazer os 3, eu vou gastar 50 mil. Mas a empresa diz que só tem 20 mil disponível agora. 10 mil já foram alocados no projeto A2. Então eu tenho 20 mil. Ok, então eu poderia fazer o projeto B1, ou o B2, ou o B3. Em alguns casos, o pessoal fala, não, já vamos direto para o projeto B2 ou B3, porque é o dinheiro que nós temos. Tá? Então, já que a gente tem, vamos fazer esse projeto. Matematicamente, não é verdade, certo? Então, mas mesmo assim, vamos obedecer às nossas regrinhas aqui e vamos calcular a taxa interna de retorno dos 3 projetos. Para ver se algum deles ficar abaixo de 10, a gente já viu ali, ele não é aceito. Por quê? Porque a empresa só entra em projetos que ela tenha um ganho de, no mínimo, 10% ao ano. Fora isso, ela não entra no projeto. É uma regra e ela obedece essa regra por quê? Porque, do ponto de vista financeiro, ela tem que obedecer isso para poder as coisas funcionarem dentro da empresa. Né? Tem dinheiro disponível? Tem. Eu aplico se eu ganhar mais do que 10%. Senão, não. Senão, não faço. É a mesma coisa que medir risco e retorno. Tá bom? Ótimo. Então, projeto B1. Qual é a taxa interna de retorno? 18,18. Opa, bem acima dos 10%. A princípio, esse projeto está aprovado. Vamos ver se tem dinheiro. Tá? Ok. Projeto B2, 7,93% ao ano. Rejeitado. Já. Certo? Ah, mas é um projeto que ele tem valor positivo, tudo. Sim, mas a empresa prefere investir em projetos mais rentáveis, acima de 10%. Abaixo de 10%, ela rejeita imediatamente. Então, está rejeitado. Sabe? Okay. Projeto B3. Opa, deu 10,18%. Tá bom. Então,
muita gente faria o seguinte, ok, os dois projetos são aprovados, o B1, 18 e 18, o B3, 10 e 18, então, quanto que nós temos? Ah, nós temos 20 mil. Então, já vai direto para o projeto B3, porque está aprovado e está acabado. É uma decisão, certo? Como a historinha que eu contei lá para vocês, é uma decisão. Pode ser feito isso? Pode. Matematicamente, não deveria fazer. Por quê? É o que nós vamos ver agora, certo? E aí, nós vamos utilizar a nossa ferramenta de fluxo de caixa incremental para ver se a gente deveria investir no B3 ou investir só no B1. Eu falo, mas o B3 já deu 10 e 18, ele está aprovado. Pois é, mas nós estamos aqui para dizer qual é o melhor conjunto de projetos. Porque senão já faria direto um deles e está acabado. Não é isso. Tá? Então, nós temos que ver o que é melhor para a empresa dentro do que é estabelecido como regra aí pela área financeira. Ótimo. Então, vamos fazer as continhas. Então, vamos lá. A1 foi rejeitado porque A2 tem um custo menor. Está ok. B2 foi rejeitado porque a taxa de rentabilidade é inferior à mínima exigida pela empresa, de 10%. Então, A2 aprovado, e agora vamos discutir se a gente investe em B1 ou em B3. Tem dinheiro para investir em B1? Tem. Tem dinheiro para investir em B3? Tem. Tem dinheiro para investir nos dois? Não tem. Portanto, a gente tem que ver qual é a melhor opção. Matematicamente. Aliás, por isso que nós estamos aqui na aula, né? Para utilizar as ferramentas para tomar decisões. Portanto, vamos lá. Vamos calcular o fluxo de caixa incremental? Vamos. Então, está aqui. B1, B3. Por diferença, né? 20 mil menos 10 dá 10 mil, 5.300 menos 4 dá 1.300, 3.300, 1.300, 300, 1.300. Ok. De cara, a gente já pode dar uma olhadinha, e como nós fizemos lá com a 1 e a 2, que a gente falou, olha, batendo o olho, a gente vê que o A2 talvez seja melhor. Por quê? Porque tem uma parcela grande de pagamento lá no final. Então, talvez seja melhor, trazendo a moeda presente, o valor presente, a moeda atual, esse custo é menor. E aqui, então vamos ver o seguinte, vamos lá, vamos somar as entradas para ver se elas são superiores à saída, porque nós estamos discutindo o incremental. Tá? Então, eu tenho 1.300 mais 3.300 mais 1.300, 3.300, 1.300, ok. Então, isso vai dar, acho que 10.500. Ah, então, 10.500 é maior do que os 10 mil, quer dizer que é um projeto, desculpa, não é um projeto ainda. O fluxo de caixa incremental, ele é positivo. Já é um bom sinal. Mas será que esse positivo dele é acima dos 10%? Me parece que não, porque só de cara, né? Se eu investir 10 e em 5 anos eu ganhei só 500, né? Que é o 10 e 500, né? Acho que não. Então vamos calcular? Coloca aí na calculadora e aí nós vamos ter o seguinte, olha a taxa interna de retorno, 1,65. Bom, então, e aí? O que fazemos? Então, ok, os diretores, ou sei lá quem decide, pode falar, não, nós temos os 20 mil, investe no B3 e tudo bem, nós temos uma rentabilidade de 10, 18, que é o melhor possível. E não fica dinheiro parado, dinheiro vai para o investimento aqui. Pois é, mas talvez não seja a melhor decisão. Porque eu investir em B3 é o equivalente a eu investir em B1, ganhar os 10, os 18 e 18, e investir num outro projeto, que seria o incremental, e ganhar só 1,65. Então, se fossem projetos separados, vocês investiriam no incremental? Não, porque ele está abaixo dos 10%. Ok, mas tem dinheiro sobrando. Então, vamos lá. Qual seria a opção? A opção seria esta. Invisto no B3 e ganho 10 e 18. Está dentro do que a diretoria mandou. Estou tranquilo. Ok. Ou vou obedecer matemática financeira e vou investir em B1, onde eu ganho mais do que eu ganho em B3. Ah, mas vai sobrar dinheiro. Então, vai sobrar dinheiro? Vai. Vamos fazer alguma coisa útil com esse dinheiro. Vamos
ver alguma despesa que nós temos aí, algum financiamento, algum empréstimo, vamos quitar isso e eu reduzo o custo. Ou peço um desconto para poder pagar antecipadamente e ganho dinheiro com isso. Ou tem esse dinheiro sobrando? Ok, será que não vale a pena eu negociar com fornecedores uma compra antecipada com desconto? Eu estou discutindo matemática financeira. Né? Eu já disse para vocês que ter um estoque alto não é bom, tá? Mas reduzir os empréstimos é bom. Não tem o que fazer com o dinheiro. Ok, distribui dividendos para os acionistas. Pronto, tira esse dinheiro da empresa, não tem o que fazer. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a melhor opção é investir em B1, ganhar 18% e ficar com os 10 mil disponíveis para se surgir um projeto acima de 10 mil. E surge, aparece, certo? Agora, se eu for para o B3, eu vou ganhar os 10, 18, mas não tenho oportunidade de ganhar mais do que isso. Está fechado. Se eu for para o B1, eu já ganho 18 e 18 sobre os 10, mas eu tenho a oportunidade de pegar esses 10 mil e fazer alguma coisa com ele que possa ser mais útil à empresa do que ganhar os 1,65 adicionais, né? Ou 10 e 18 no total. Né? Mas vocês entenderam o conceito de fluxo de caixa incremental, não é? Então, ele é importantíssimo e difícil de explicar na empresa. Porque aqui o que vai acontecer? Vamos lá. Se eu decidir, eu sou o diretor, tá? Eu decido, não, vamos fazer o projeto B3. Sabe o que está acontecendo? Ok, a empresa está ganhando 10 e 18. Fechado. Eu estou favorecendo o gerente que propôs o projeto de 20 mil, B3, e estou pondo de lado um excelente projeto, que é o B1 do outro gerente. Tá? Assim, tirei o outro gerente e pus outro. Estou prejudicando alguém? Sim, lógico que eu estou. Mas vocês falam, mas se eu investir no B1, eu não estou prejudicando o B3? Veja, o projeto dele, embora fique acima dos 10%, mas é inferior em termos de rentabilidade ao projeto B1. Então, não, a empresa está maximizando seus ganhos. Agora, também é o seguinte, quem disse que esses fluxos vão ocorrer? Então, a gente está discutindo o futuro aí, a gente não sabe, a gente fez esses fluxos aí baseado numa previsão. Pode não ocorrer, mas é o jogo, é isso que a gente faz. A gente estima o futuro a partir do fluxo, né? Receitas menos custos, menos despesa, menos pagamento, mais entradas, etc. E a gente monta o fluxo previsto. Lógico que se a previsão não é essa, vai mudar a taxa. Simples assim. Então a decisão é assim. A decisão deve ser feita no mesmo momento, pega todos os investimentos que tem e vê qual é a melhor combinação do ponto de vista de matemática. Certo? Que eu vou pegar ou o menor custo ou a maior rentabilidade. Ok, justificável, tá certo, tá bom? Então, qual seria a conclusão disso tudo? A conclusão seria esta. Nós, entre os dois investimentos, que um deles é obrigatório, né? E eu tenho a opção A1 e A2, como ele é obrigatório, são mutuamente excludentes, eu vou optar pelo A2. Por quê? Porque ele tem menor VPL. Ok. Aí, lá se foram os 10 mil da empresa. Sobraram 20 mil. Para os 20 mil, eu tenho 3 projetos. Um de 10, um de 20 e um de 20. Ok. Vou medir e vejo que o B2 já caiu fora. Ele está fora das regras. Ok. Está fora. Então, sobrou B1 e B3. Qual dos dois? Dá para investir nos dois? Não. Ou um ou outro. Então, vocês vão falar, mas eles são mutuamente excludentes. Nesse caso, eles não são mutuamente excludentes. Nós temos um problema de orçamento. Dentro do orçamento, eles são mutuamente excludentes, mas eles não são por causa do projeto, eles são por causa do orçamento. Tá bom? Ótimo. Ok. Então, B2 caiu fora. Entre B1 e B3, nós fizemos um fluxo de caixa incremental e optamos pelo melhor deles, que é
o B1. E, com isso, a empresa está investindo os 20 mil e está reservando para o futuro 10 mil para tomar outras decisões. Essas outras decisões também serão baseadas nas mesmas regras, certo? Se surgir um investimento com rentabilidade acima de 10%, pode fazer. Se tiver que fazer algum obrigatório, aí não tem discussão. Tem dinheiro? Tem. É para fazer obrigatório? Faz. Está acabado. Pronto. Está aí. Mas o dinheiro está disponível, tá? Para fazer esse obrigatório. É isso. Né? Vamos lá. Complicar um pouquinho aqui isso tudo. Eu facilitei no exercício, lógico. Nós temos aí o período é igual para todos os projetos, 5 anos. Não é o que ocorre na realidade. A gente tem projetos com prazos diferentes, certo? Então, aí também vocês aprenderam como fazer. E hoje, com o Excel, a gente pode duplicar, quer dizer, triplicar aí os prazos facilmente. Só a gente dá um copy-paste e, enfim, colocar para baixo e mandar calcular com mais parcelas. Na HP é um pouco mais difícil. A gente tem a limitação dos 20 fluxos e, enfim, não dá para ultrapassar isso, né? Tem essa ajuda aí da gente agrupar e colocar todos juntos quando as parcelas são iguais. Mas isso é um truque que a gente utiliza quando tem muitas, né? Mas para projetos menores, assim, né, anuais, dá para a gente fazer e, enfim, o normal é a gente igualar, sim, né? Buscar estabelecer um prazo aí de análise para eles e colocar. Na prática, nem sempre a gente tem projetos iguais. Então, se a diferença for muito pequena, ou a gente iguala ou a gente acaba desconsiderando e fazendo de conta que os projetos têm o mesmo prazo. A gente sabe que não. Principalmente se tiver valores muito parecidos, como aconteceu com o projeto A1 e A2, essa questão do prazo pode interferir. Tá bom? Mas fica aí a dica. Embora o exercício facilite um pouco para vocês, mas é muito mais para a gente aprender a tomar decisão. A minha sugestão para vocês é que vocês continuem exercitando isso e buscando, né, incongruências aí entre projetos para poder tomar decisões. Uma coisa eu posso dizer para vocês, as decisões que são tomadas nas empresas nem sempre obedecem às regras. Não. Certo? Não. Até porque a maioria dos gestores nem sabe fazer matemática financeira. Certo? E os que sabem, assim, ó, mais ou menos, né? Tá bom, vamos tomar essa decisão, está acabada, a diferença é mínima, nós estamos discutindo o futuro a gente não sabe, enfim. Né? No meu caso, a historinha que eu contei, não é que os gestores acima de mim não sabiam, eles confiavam na minha decisão, mas eles também discutiam algo além das minhas decisões, o que está correto, corretíssimo. Tá? Então, ok, tá aí. Então, na quarta-feira, nós vamos fazer o seguinte: façam esse exercício, né? Pensem direitinho, vejam a lógica disso tudo, né? Para entender. Dúvidas, anotem as dúvidas para na quarta-feira a gente tirar, ok? Então, na quarta-feira, o que nós vamos fazer? Tirar as possíveis dúvidas que vocês tenham aí. Se for o caso também, discutir as atividades que vocês vão entregar até terça-feira e podemos, também, que nem nós fizemos na outra aula, né? Refazer aí, tirar. E temos um tempo, se tiver outras dúvidas, se alguém tiver aí problemas e quiser trazer para a gente dar uma analisada, enfim, que seja de interesse de todo mundo, também fiquem à vontade. De qualquer jeito, a gente vai utilizar a quarta-feira para, enfim, completar aí essa nossa discussão, esse nosso estudo de matemática financeira. Tá bom? Gostaram do exercício? Interessante, né? Porque aí vocês usaram tudo, usaram TIR, usaram PPL, usaram os critérios, só não igualaram fluxos, ok? Mas discutimos essa questão de valor, né? Tem que ser parecido ou estar dentro das mesmas bases, isso a gente faz com fluxo de caixa incremental, para a gente ver o que é melhor ou não na comparação. Ok?
Bom fim de semana para vocês. Nos vemos na quarta-feira. E sem problema de energia elétrica, eu espero. Tá bom? Até lá. Até mais.